Isso não o muda. Seu credo, unir-se à igreja ou mudar suas ideias ou suas boas intenções, mesmo tão bom quanto possa parecer, ainda não está certo. Há algo que tem de acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que acontece. Portanto, não é isso que traz o novo nascimento. Agora, as diversas igrejas, elas diriam, bem, aceite isso e creia naquilo e está tudo bem, mas não está. Now, to begin with, to base back the reason we have to be born again. Agora, para começar, para servir de base, a razão pela qual temos de nascer de novo é porque a Bíblia nos ensina que todos nascemos em pecado. Em iniquidade fomos formados e viemos a este mundo falando mentiras. Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful. Então isso nos mostra que, para começar, nossa natureza é pecaminosa, para começar. Não somos bons, para começar. Portanto, não podemos reivindicar nada por nossa perspicácia, nossa sinceridade, ou por quão grandes sejamos, ou quão pequenos sejamos, ou seja lá o que for. Estamos completamente errados para começar. E não há nada que possamos fazer a respeito. Você não pode, Jesus disse, quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma sua estatura, uma medida à sua estatura? Você pode ter todos os cuidados, fazer tudo o que sonhar, ler, estudar, examinar e tudo mais, e não pode se ajudar nem um pouquinho. Portanto, isso simplesmente descarta tudo. Estou tão feliz de que esteja assim, porque se dependesse do pensamento em saber alguma coisa inteligente, nós, pobres analfabetos, seríamos deixados de fora, de modo que não teríamos chance. Mas Deus mudou isso, ou nunca determinou que fosse assim no princípio. As igrejas sempre tornam complicado, Deus torna simples. Deste modo, foi trazido ao nível onde todos podemos ver, todos podemos tê-lo. É para quem quiser. Agora, um homem não poderia salvar outro. Agora, não faz diferença o que alguém tente dizer. Nenhum homem pode salvar outro. Não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício, quer ele seja pastor, padre, bispo, cardeal ou papa, ele não pode ter nada a ver com salvar a vida de qualquer homem, porque ele próprio é pecador. Nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Ele é mentiroso para começar, e qualquer palavra que ele dissesse seria mentira se fosse contrária à palavra de Deus e ao plano de Deus. Mas Deus fez um plano para o homem ser salvo, e o homem não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus, e esse é o plano que queremos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira, a minha seja a verdade. Portanto, não ousaríamos mudar uma sentença para torná-la outra coisa. Não importa o quanto nossos rituais e assim por diante declarem, temos de esquecer isso. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não se pode fazer de outra maneira. Deus tem um plano. Ele fez um plano. E lembre-se, até a primeira coisa, até nascer de novo, você nunca entenderá. 2 vezes ele falou isso. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino. Agora, isso também está enfatizado.
A palavra, ao escreverem todas essas palavras, disseram-me que tiveram de expressá-las em forma escrita. Eles, e quando dizem na verdade, isso é uma ênfase, como uma letra maiúscula. Na verdade vos digo. And the word in one place or many places is translated absolutely. E a palavra em um lugar ou muitos lugares é traduzida absolutamente. Absolutamente vos digo. Quem disse isso? Um cardeal, padre, pastor, evangelista, papa? O próprio Deus. Now there's no excuses. He will in no wise at all, cannot in any other way. No matter how great he is, what his name is, how big he is, or how popular he is, he cannot even understand the kingdom of God until he's born again. It's a great subject. Agora, não há desculpas. Ele de modo algum irá, de modo algum mesmo. Não pode de nenhuma outra maneira. Não importa quão grande ele seja, qual seja o nome dele, quão grande seja ou quão popular seja. Ele nem mesmo pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Na verdade vos digo. Observe. Vá buscar a tradução do grego, você encontrará não ver com os olhos, você vê com o coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com os olhos, porque é um reino espiritual. Está vendo? In other words, you'll never be able to understand the kingdom of God until you Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desvendado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa é a maneira que é. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place? Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta. E você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milltown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas, eles gostavam muito de mim. E eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles, e a mocinha era uma mocinha muito meiga. E foi minha namoradinha. E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, e certa noite ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. E assim, depois que o culto terminou, bem, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem.
Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche aquela noite. A mãe serviu algumas coisas e comemos, e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande, com um colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Vocês sabem, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beauty Rest que se compra, eu garanto. E assim nós, a mãe e as duas moças foram para o andar de cima. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era empreiteiro, então ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse, sonhei que fui a New Albany, e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou certo lugar, eu disse, isso não está certo. Simplesmente não pode estar certo. Está ao contrário. Isso não está certo. Então, eu construí do jeito que achava que estava certo. E quando ele voltou da Flórida das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi, e pegou a planta, e olhou para ela e disse, ei, você construiu errado a minha casa. E eu disse a ele, não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim, bem, ele disse, isso realmente não vai aí. Ele disse, derrube-a. Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. E ele disse, o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse, há um riacho que corre logo abaixo da casa aqui. E fomos até ele. Ele disse, não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse, acerte-a agora. Edifique-a de acordo com a planta. Como isso deu retorno? Bem recentemente, uma de suas... Então, sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável. 3 garotinhas e uma delas é... todas cristãs. E elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas e, por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso e ela perdeu o juízo. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para o hospício na segunda-feira seguinte. E eles não, os médicos não me deixavam vê-la. E fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. E enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. E a mocinha ia para Madison naquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus. E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse, nunca está errado. Eu disse, não se preocupem, ela ficará bem. Saí rapidamente do edifício. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era pouco antes das 9, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi num domingo, e o pai, com o coração tão emocionado, disse, não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse, o médico entrou e examinou minha filha. Ele disse, o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio, a mocinha tão bonita quanto podia estar. Ela e seu namorado docemente. Oh, é o que eu digo, a planta. A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. Primeiro,
Nos consideramos pecadores e dignos de condenação. E todos nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós. Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil. Nossa mente é má, nossa alma é corruptível, nosso pensamento constantemente é mau. Todo pensamento imaginário da mente de um homem é mau, um pecador. E também que nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom, e somos simplesmente cheios de corrupção. E como uma coisa corruptível poderia trazer outra coisa boa a partir de uma corruptível? Let me say this. That in Job 14th chapter, he said, permitam-me dizer isto, que em Jó, capítulo 14, ele disse, visto que o homem nascido de mulher é farto de tristeza e inquietação, entretanto, sai como a flor, desaparece. E adiante, à medida que o profeta continua falando, ele disse, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. Você desce seu balde no poço e puxa um balde de água e está estagnada, fede. Você olha para ela e está barrenta e pequenos vermes estão naquela água. Não há nenhuma maneira de tornar a descer seu balde e conseguir um balde limpo. O poço inteiro está contaminado. E a alma toda, mente e corpo do homem estão contaminados com o pecado. Ele nasceu em pecado, fisicamente foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras, de modo que sua própria alma está contaminada. Nada de bom. One cannot redeem the other because it's all wrong. You can't take a bucket full of water here. Um não pode redimir o outro porque está tudo errado. E você não pode pegar um balde de água aqui que está contaminada e outro balde que está contaminada e misturá-las. Você tem mais contaminação. Não há purificação para isso. But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. The penalty of sin that you're born in, the penalty of sin is death. Sin is death. And the penalty was so great that there's none of us could help the other. So there had to be someone who could pay this penalty. Mas Deus determinou salvar o homem. Ele colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. A pena do pecado, quando você nasce na pena do pecado, é morte. Pecado é morte. E a pena era tão grande que não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, de modo que teve de haver alguém que pudesse pagar essa pena. E se esta manhã a pena por sair deste salão fosse de 100 bilhões de dólares, nenhum de nós poderia sair, porque não há nenhum que valha isso. Mas então, se alguém entrasse que valesse o suficiente para pagar por todos nós, precisa-se de um. Nós não podemos fazê-lo. Precisou de um que fosse digno. Oh, how I wish I could stop here for a while. Oh, como gostaria de poder parar aqui por um tempo e voltar e pegar Ruth e Noemi e mostrar como o parente redentor para resgatar a herdade perdida tinha que ser, primeiro, digno, tinha de ser um parente. Portanto, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se nosso parente ao assumir forma de carne. Ele se tornou parente, teve de ser isso. Então, ele tinha de ser digno. E ele foi aquele que produziu aquela fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel.
Ele foi aquele que levou as nossas iniquidades. A beautiful type. I got your Numbers. I've got my scriptures wrote down here. In Numbers, the beautiful Belo type tipo of it que is, tenho aqui em Números. Tenho muitas escrituras anotadas aqui. Em Números, o belo tipo disso está ali. É belo como um todo, se pudessem vê-lo. É a serpente de bronze levantada no deserto. Como que Israel, aquela serpente para eles, era uma picada de morte. E não havia remédio. There wasn't a physician among them who had the remedy of the cure. Não havia um médico entre eles que tivesse o remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, mas não para aquela picada. Exatamente como eu disse, não há médicos entre nós que possam curar o pecado. É uma picada de morte e todos somos culpados. Todos formados em iniquidade, todos somos culpados. Mas o que Deus fez? They was guilty then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole. That nothing the people could do, no money they had to pay, nothing at all, no creeds they had to recite, no churches they had to join. Amen. Just look and live. Eles eram culpados então. Então a morte tinha de ser paga. A pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Que nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo, nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação, você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele viveu.